Olá, sejam bem-vindos a mais um Brasil de Fato Entrevista. Você pode acompanhar conversas como essa toda sexta às 8 horas da noite pela TVT ou a qualquer hora pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Hoje nossa conversa é com o médico e neurocientista Miguel Nicoleles. Ele é coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, iniciativa que reúne os 9 governadores da região. Desde o começo da pandemia, Nicoleles defende as medidas de isolamento social. Agora, no começo de 2021, ele publicou no Twitter que ou o país entre em um lockdown imediatamente ou não daremos conta de enterrar nossos mortos. Em entrevista ao Brasil de Fato, ele fala sobre a segunda onda da Covid-19, o colapso em Manaus e os desafios de uma campanha nacional de imunização. Nós aprendemos com a primeira onda. Os nossos médicos aprenderam a tratar dos casos graves. Então, nós estamos salvando mais pessoas. Nós estamos conseguindo ter uma redução, nem que pequena, mas importante, da letalidade nos hospitais. Tá? Só que isso tem que ser posto em prática com outras medidas, porque você não ganha uma pandemia com leitos de UTI. Você tem que ter. Mas você não acaba com a transmissão ali. Você acaba na casa das pessoas, nas regiões de trabalho, nos aglomerados que ocorrem naturalmente, né, por todas as atividades econômicas que voltaram a existir no Brasil de maneira catastrófica, aí, né, em certos lugares, caótica. Mas a esperança é essa. Se a gente tomar essa atitude, se os governantes, prefeitos, governadores ouvirem a ciência, os exemplos que funcionaram, inclusive no Brasil, a gente ainda consegue reduzir o impacto dessa nova onda no Brasil. Nós estamos na fase ascendente, ainda dá. A minha preocupação e a preocupação do Comitê Científico é exatamente essa, que nós possamos estar entrando numa segunda fase ainda pior do que a primeira. E foi por isso que eu fiz o alerta, né, nas minhas redes sociais, por isso que eu estou falando com interlocutores em todo o Brasil, na região norte, na região centro-oeste. Veja a situação do Mato Grosso do Sul, que passou assim, quase que ileso nos primeiros meses da pandemia, e hoje a gente olha para Campo Grande e vê problemas seríssimos. A mesma coisa no Rio Grande do Sul, nos estados do interior do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina, o Paraná, né, que na primeira onda tiveram alguns meses de atraso, né, que pouparam o sistema hospitalar desses estados, desses municípios, e hoje a gente vê a situação muito grave em Porto Alegre, né, em várias cidades de Santa Catarina, a curva de mortos de Santa Catarina crescendo rapidamente, e, ao mesmo tempo, nós reencontramos os crescimentos de casos no Nordeste, que tinha tido uma queda importante por causa dos lockdowns que foram feitos nas grandes áreas metropolitanas. A única região do Brasil que fez lockdowns realmente de uma maneira bem organizada desde o início, né? Outros fizeram depois, mas no começo foi o Nordeste que deu essa linha de atuação. E você já vê, com exceção do Maranhão, os outros 8 estados tendo um crescimento muito grande de casos, taxas de internação aumentando tanto no interior como na capital, o que também é diferente da primeira onda, que começou na capital e levou 3 meses para se espalhar pelo interior. Então, tudo isso é muito preocupante e leva todos os cientistas do Brasil a fazerem seus alertas, né? Por isso, a nossa preocupação com os colapsos dos sistemas de saúde se espalharem pelo país todo. Porque no momento que você começa a não ter onde colocar pacientes graves, e os pacientes graves começam a falecer em casa, ou falecer nas ruas, ou falecer a caminho dos hospitais, em ambulâncias, né? Você começa a perder o controle da situação. E se você evolui para como a gente tem o grande risco já em Manaus, a qualquer momento, de você ter uma capacidade ultrapassada de lidar com as vítimas, o que é uma coisa trágica, né? É muito duro para a gente falar isso. Eu fico, como você deve imaginar, extremamente condoído de ter que levantar essa questão, trazê-la a público, mas no momento que você perde a mão de não dar vazão, não conseguir mais enterrar os mortos, né, porque não tem lugar, não tem gente, não tem recursos para isso, você começa a gerar a possibilidade de outros tipos de infecção, outros tipos de crises
concomitantes, paralelas, que vão só aumentar o problema. E quando você espalha isso pelo país, você gera um caos que nunca nós tivemos na nossa história, né? E é por isso que todos nós estamos extremamente preocupados. Tanto é que eu escrevi essa semana que Manaus está dizendo para o Brasil, cuidado, eu sou você amanhã, né? Alertando a todos os prefeitos, a todos os governadores brasileiros, essa situação pode acontecer, sim, em qualquer lugar do país. E já está começando a acontecer. Eu acho que ela é inadequada. Ela não leva em conta a gravidade do que aconteceu com essa cidade, né, que é uma cidade enorme, no meio da floresta amazônica, com dificuldades logísticas claras, mas que mostrou um cenário que pode se alastrar rapidamente. E veja bem, todos os estados estão tentando ajudar Manaus, recebendo pacientes, o que é algo que tem que ser feito, porque essas pessoas não podem ficar abandonadas. Nós temos que ajudar os nossos irmãos e irmãs né, da região norte, não só de Manaus, mas da região norte como um todo. Mas se você começa a ter colapsos de hospitais em outras regiões, para onde você vai levar esses pacientes? Como você vai lidar se os próprios estados que estão recebendo esses pacientes estão começando a entrar em situações de alerta e não tem suficiente vagas de UTI, né? Veja o caso, estou falando isso há uma semana, veja o caso de Recife, veja o caso de Pernambuco, onde as taxas estão crescendo de internação, já passaram os limites que o Comitê Científico do Nordeste definiu desde maio do ano passado como necessários para um lockdown, né? Então, como que a gente vai fazer? Os efeitos foram ótimos. O lockdown de São Luís foi muito bom, o de Fortaleza foi muito bom, o próprio da Grande Recife foi ótimo, de João Pessoa também, né? Conseguiu, Maranhão está até hoje com os números baixos de casos e de óbitos, nós estamos falando de meses, 6 meses, e o Maranhão conseguiu segurar graças ao lockdown bem feito. Então, eu acho que nós temos que levar isso em conta, né? O cenário ele é trágico em Manaus, ele é grave, mas ele pode virar trágico a nível nacional. Ele já foi trágico com 210 mil mortes, né? 211 mil, já é uma coisa inaudita, você não consegue nem acreditar quando você lê. Mas agora nós estamos correndo o risco de desencadear outros colapsos. Colapsos de insumos, colapsos funerários, colapsos sociais, né? Colapsos econômicos, em decorrência da resposta inadequada ao primeiro colapso, que é o colapso do sistema de saúde. Eu posso falar do comitê científico, né, que foi criado em março do consórcio, que foi um dos primeiros comitês científicos a serem criados no país, e eu acredito que os efeitos foram claros, né? A gente só precisa ver, eu tenho falado isso nos últimos dias, daqui a poucos dias nós vamos ver que a região Nordeste vai ser ultrapassada pela região Sudeste em termos de casos por 100 mil habitantes e pela região Sul em termos de óbitos por 100 mil habitantes. O que isso significa? Que a região Nordeste vai ser a melhor das 5 regiões brasileiras em 2 indicadores essenciais de mensuração da pandemia, casos e óbitos por 100 mil habitantes. Ou seja, eu acredito parte dessa resposta positiva, né, que ninguém esperaria no começo da pandemia, eu acho que você, ninguém e eu, né, todo mundo falou vai ser um desastre o que vai acontecer no Nordeste, né, por toda histórico que nós conhecemos, e na realidade o Nordeste está a poucos dias de ser a melhor região de manejo da pandemia até esse momento. Só que eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus amigos, para os meus colegas, a gente não pode sentar nos louros, a gente não pode acreditar porque foi muito bem até agora, que não pode piorar rapidamente. Nós precisamos continuar fazendo o que a ciência preconiza. E o aumento do isolamento social, dos índices de isolamento sociais, como está sendo feito na Grã-Bretanha, na Alemanha, em toda a Europa, para combater a segunda onda, precisa voltar para o centro da agenda brasileira. Porque mesmo que a gente consiga fazer uma vacinação em massa a partir de hoje, o que eu não acredito, levarão meses para que a gente possa ter uma resposta epidemiológica populacional com o número de casos caindo. Tá? Então, nós não podemos arrefecer, nós não podemos deixar de fazer o que deu certo, e a gente sabe que deu certo. A gente pode provar numericamente. A situação brasileira está sendo analisada no mundo inteiro. A Universidade de Oxford, que é uma das mais respeitadas no mundo, concordou plenamente com a posição que o Brasil precisa de um lockdown nacional.
tá? Mas isso precisa voltar ao debate da agenda política. Essas dificuldades de logística já eram do nosso conhecimento. A gente sabia que nós poderíamos enfrentar crises, né? E é por isso que, desde o início, e agora com maior ênfase a partir do nosso último boletim, dos dois últimos boletins, nós propusemos que todos os governadores deveriam se unir e criar um comitê nacional emergencial de manejo da pandemia, independente do Ministério da Saúde, para lidar com todos esses problemas de insumos, de negociações com outros países que foram, de certa maneira, ofendidos, né, pelo governo federal e que hoje se sentem ressentidos do tratamento que eles tiveram, apesar de ajudar o Brasil continuamente, né? Eu falo da China, por exemplo, que tem o poder aí de manter os insumos fluindo para o Brasil, e eu tenho certeza que os cientistas chineses e o governo chinês querem ajudar. Só que você precisa lidar, você precisa diplomaticamente ter um diálogo, né, com esse governo que é vital para manter o fluxo de insumos da campanha de vacinação brasileira. E para isso é preciso ter alguém que saiba fazer diplomacia e saiba lidar. Então, foi por isso que nós sugerimos que os governadores teriam que criar um comitê nacional. E eu ainda continuo batendo nessa tecla, porque sem isso nós não vamos conseguir equacionar a pandemia. E se você for ver, 2 dias atrás, o New York Times fez um diagnóstico dos problemas que ocorreram nos Estados Unidos, para estar, né, o terror que está os Estados Unidos com, até poucos dias, 4.000 pessoas morrendo por dia. Se você lê os 5 itens, é idêntico para o Brasil. É igualzinho. Falta de comando nacional, falta de mensagem única. A batalha da comunicação foi perdida, porque não havia um comando nacional para dizer o que tem que fazer, o que é correto, o que é certo, né? Falta de capacidade política de saber que a prioridade é a pandemia. Então, nos Estados Unidos, muitos comitês locais que foram criados tinham mais pessoas da área de negócios nos comitês que cientistas. Tá? E isso aconteceu aqui também. Tá? Nós tínhamos que estar ouvindo a comunidade científica diretamente no diálogo a nível nacional. Tá claro, né? E aí a venda de falsas terapias é o outro item que causou um drama nos Estados Unidos e causou aqui também, né, evidentemente, e a falta de uma mobilização, né, cedo o suficiente para exatamente o que nós estamos falando nesse momento, que é a campanha de vacinação. Os Estados Unidos não se preparou, demorou para agir, né? E o Brasil também. Nós já devíamos estar um plano nacional de imunização consensual aprovado e aceito sem debate, sem nenhuma disputa. Isso já devia ter sido feito antes da vacina estar pronta, né? E nós devíamos ter apostado, como o Comitê do Nordeste recomendou, né, que todas as vacinas que forem aprovadas aqui no Brasil, né, com a fase 3, que são efetivas, eficazes e seguras, tem que fazer parte do arsenal, né? Isso é uma decisão clara, é uma coisa que podia ter sido decidido meses atrás. E nós ainda estamos debatendo essas coisas agora, né? Então, o diagnóstico é claro, ele é cristalino, não tem muita dúvida do que foi feito errado. Eu só estou pedindo para a gente não repetir os erros pela segunda vez. Eu não estudei a fundo a dinâmica em diferentes lugares, mas era muito provavelmente que eles deveriam ter ficado abertos e eles têm que voltar em vários lugares. Veja o Rio de Janeiro, que nunca completou o programa de hospitais de campanha prometidos. Fez uma fração deles e até 2 dias atrás o Rio de Janeiro estava com uma taxa de ocupação de UTI assustadora, né, com filas de espera. Veja o que aconteceu em outros lugares onde os hospitais foram fechados. Você começou a ter um refluxo de casos e o sistema hospitalar estabelecido antes da pandemia não dá conta, porque tem um outro problema que ninguém está falando, tá? Que acabou de sair na Europa os resultados e acabaram de sair resultados nos Estados Unidos. É o gigantesco número de casos de pacientes que tiveram Covid, saíram do hospital e agora tem sequelas crônicas. Para você ter uma ideia, na Grã-Bretanha, 1/3 dos pacientes que foram internados na primeira onda estão voltando para os hospitais. E num estudo com mais de 40.000 pessoas internadas na primeira onda versus 40.000 pessoas que não foram internadas, né,
a mortalidade desse grupo que foi internado é 7 vezes maior do que desse grupo que não foi parar no hospital. Então, nós estamos tendo uma tsunami, uma onda enorme de casos crônicos com sequelas gravíssimas respiratórias, cardiovasculares, neurológicas, que vão buscar agora auxílio no Sistema Único de Saúde brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos tendo a onda aguda de casos desse segundo repique, que vai chegar no mesmo hospital em busca de um leito ou de uma UTI. Então, nós estamos dobrando, né, ou mais, multiplicando várias vezes a demanda por serviços hospitalares. Isso sem contar as doenças normais, comuns, né, que tem pacientes que não podem ser operados, pacientes que não podem fazer diálise, não podem fazer quimioterapia. Então, é por isso que a situação, na minha opinião, ela é, nesse momento, mais grave. E só a vacinação não resolve, porque vai levar vários meses para a gente diminuir a taxa de infecção. Nós temos um estudo brasileiro, que acabou de sair numa das maiores revistas do mundo, com mais de 250 mil internações hospitalares sendo consideradas no Brasil, e os números são assustadores. 2 de cada 5 pacientes admitidos morreram. 3 de cada 5 admitidos na UTI morreram. 4 de cada 5 pacientes que foram entubados, né, e precisaram ser ventilados, 4 de cada 5 que foram entubados morreram. 16% desse grupo não tinha comorbidade alguma. E a média de idade é bem menor do que se esperava. É 60 anos. E 1/3 dos pacientes nesse estudo tinham menos de 50 anos. Nós estamos falando de 30% da população internada, de 250 mil pessoas que foram analisadas, tinham menos de 50 anos. Essa não é mais uma doença só de idosos e de grupo de pessoas com comorbidades. Eu acho que é mais um alerta que tem que ser levado em conta, né, preocupante. Nós não temos dados em grandes números, nós não temos um estudo, eu pelo menos não vi nenhum estudo epidemiológico claro dessa variante, tanto a britânica quanto a sul-africana, quanto agora tem uma da Califórnia, que acabou de ser descoberta 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, e uma de Manaus, né? São estudos de sequenciamento que acabaram de descobrir que são variantes, que são diferentes das cepas que a gente tinha, né, circulando, mas a gente não tem ainda o impacto claro delas. Então, eu sempre falo, ou tento falar sobre assuntos que têm estudos comprovados para a gente, né, poder avaliar. Mas é uma preocupação, sem dúvida nenhuma. Nós temos que ficar de olhos abertos. Por isso que, em começo de novembro, eu pedi publicamente que o espaço aéreo brasileiro fosse fechado para voos da Europa, porque a variante inglesa já estava se espalhando por todos os países da Europa. E ela é 70% mais contagiante. As pessoas, a cepa é mais infectante, ela transmite mais fácil. Então, nós levantamos essa questão já lá em novembro, né? E houve um ruído, mas nada aconteceu. Agora, o que eu quero dizer é que o vírus que está aí circulando, seja qual for a cepa, seja qual for a variante, mas o vírus que já está circulando no Brasil em grande escala é o que está matando as pessoas já. Tá? A questão de Manaus, a gente não tem um estudo decisivo ainda, querendo imputar a nova variante, o que aconteceu lá. Eu não acredito que foi ainda, eu não tenho os dados. Eu acredito que foi a recirculação pela falta de uso de máscaras, pela abertura das escolas, pela perda do isolamento social, entendeu? Essa é a minha primeira hipótese nesse momento. Claro que nós tem estudos epidemiológicos, né? Certamente a Fundação Oswaldo Cruz e outros grupos de pesquisa estão fazendo, mas, veja, havia um estudo que saiu, que teve uma grande repercussão, de que Manaus tinha atingido um alto nível de pessoas, porcentagem, e que estava tudo, que não ia acontecer mais, que a tal da imunidade de rebanho tinha sido atingida. O estudo acabou de provar que não é verdade. Veja o que aconteceu agora, né? E veja os números. A gente não precisa, né, ser especialista. A gente só olha a curva de Manaus e da região norte, porque, veja, não é mais só Manaus. É Roraima, é Amapá, é Rondônia. Eu estou seguindo as cidades do interior de Rondônia. Conheço muito bem o nome dessa cidade, já estudei há muitos meses.
Os índices de ocupação de UTI crescendo de forma importante. Cacoal, tá? Ji-Paraná, todas essas cidades, né? Ariquemes, cidades que são do interior de Rondônia, Porto Velho, os índices estão subindo, o estado como um todo subindo. Roraima, mesma coisa. Amapá, a mesma coisa. Então, a região norte como um todo está mostrando para nós que isso está evoluindo. Essa situação de gravidade, muito antes de a gente ter vacina, né? Eu vou dar um outro exemplo, se você me permite. Ilhéus. Ilhéus, uma cidade grande do sul da Bahia. Por causa das festas em Porto Seguro, naquela região próxima da costa, né? Onde muito trancoso, que é, né, um ponto de encontro aí da elite brasileira, Ilhéus agora está com uma taxa de ocupação próxima de 100%, ou estava há poucos dias. Tá? Uma cidade em volta que agora está recebendo os casos de toda essa região, porque o número de casos de leitos de UTI em Porto Seguro, por exemplo, Trancoso, é quase nulo, é muito pequeno. Então, os casos migram para cidades da região onde existem leitos de UTI. Então, nós estamos vendo esses movimentos por todo o Nordeste. A gente consegue ainda fazer. A boa notícia é essa, tá? A boa notícia é que nos casos onde ele ocorreu, ele funcionou no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, ainda dá tempo de refrear e quebrar a transmissão do vírus rapidamente, principalmente nos lugares onde tem entrocamentos rodoviários, onde tem transmissão por via, né, pela malha rodoviária, aeroviária, a cidade de São Paulo, por exemplo, que é um caso claro, tá? O interior de São Paulo está com números altíssimos, né, e vai confluir para a cidade de São Paulo. Então, a boa notícia é essa, que nós já fizemos no Brasil com sucesso lockdowns, isolamento rígido, ele funcionou. Veja o que aconteceu na China recentemente, quando pipocaram alguns casos, a China foi lá e fez o lockdown de bairros da capital do país e funcionou. Tá? Então, a boa notícia é essa. E a outra boa notícia é que nós aprendemos com a primeira onda. Os nossos médicos aprenderam a tratar dos casos graves. Então, nós estamos salvando mais pessoas. Nós estamos conseguindo ter uma redução, nem que pequena, mas importante, da letalidade nos hospitais. Tá? Só que isso tem que ser posto em prática com outras medidas, porque você não ganha uma pandemia com leitos de UTI. Você tem que ter, mas você não acaba com a transmissão ali. Você acaba na casa das pessoas, nas regiões de trabalho, nos aglomerados que ocorrem naturalmente, né, por todas as atividades econômicas que voltaram a existir no Brasil de maneira catastrófica, aí, né, em certos lugares, caótica. Mas a esperança é essa. Se a gente tomar essa atitude, se os governantes, prefeitos, governadores ouvirem a ciência, os exemplos que funcionaram, inclusive no Brasil, a gente ainda consegue reduzir o impacto dessa nova onda no Brasil. Nós estamos na fase ascendente, ainda dá, tá? Mas tem que acontecer para ontem. Essa é a nossa recomendação. Você acabou de acompanhar a entrevista com o médico e neurocientista Miguel Nicoleles. Confira mais entrevistas como essa pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato, ou toda sexta às 8 horas da noite na TVT. Nos vemos na semana que vem.